Bom, pessoal, continuando aqui o bate-papo com a Cris Burdeles. Ela é especialista em gastronomia funcional, em alimentação infantil familiar. E a gente estava conversando aqui sobre os mitos, né? Sobre as coisas que mudaram ao longo dos anos, né? Relacionadas à introdução dos sólidos, né? Na alimentação dos bebês. Por exemplo, não pode mais dar papinha, né? Não é adequado fazer aviãozinho. A partir de quanto tempo pode inserir açúcar ou sal na alimentação deles? Vamos continuar esse bate-papo? Ela vai esclarecer todas as dúvidas. O alimento, ele é visto como um brinquedo, como lúdico. Quando você amamenta, você até se alivia, que você pensa assim, puxa, ela tá tendo o aporte nutricional adequado, então agora eu vou apresentar a alimentação dos sólidos para ela brincar, para ela explorar. Se ela quiser morder, engolir, ela engole, eles lateralizam, eles mastigam do jeito deles, engolem, bota para fora e tá tudo certo. E pegando esse gancho ainda, ai, meu filho vai engasgar, meu Deus, que a gente... Isso aí, muitas mães se preocupam quanto a isso. Principalmente com o VLW, né? Que você dá a verdurinha desse tamanhozinho, assim, né? A criança, ela nasce com um mecanismo de defesa que fica na ponta da língua, que é o reflexo de gag. E esse mecanismo de defesa, essa sensibilidade é justamente para evitar o engasgo. É uma ânsia natural, muito natural. A criança fica vermelhinha, se movimenta, ou ela bota para fora, ou ela engole, e tá tudo bem, faz parte do processo. Então, as pessoas devem ver esse mecanismo como defesa, não como engasgo. Logicamente, que eu sempre oriento, assistam os vídeos no YouTube do processo do desengasgo, né? Qual seria a estratégia adequada? Eventualmente, pode acontecer, mas é muito raro, porque quando você tem essa consciência da diferença do gag para o engasgo, é uma outra realidade, é um outro momento. A nossa sensibilidade fica lá no fundo da boca, né? Se você pôr o dedo no início da língua, você não vai engasgar, mas se você vai indo com o dedo lá pro fundo, aí você... Então, esse é o nosso reflexo. O deles não é tão sensível que é na ponta da língua. E é muito rápido, né? Isso... E eles nem percebem, né? Eles nem percebem esse reflexo. É muito interessante. Então, a natureza, Ju, é perfeita, que a gente tem que estudar, né? Tem que pesquisar, tem que estar consciente de tudo o que está acontecendo. Lógico, agora porque é BLW, eu estou respeitando a autonomia da criança, eu vou deixar a criança sozinha? Jamais. Eu vou estar respeitando esse momento, essa autonomia, com foco no alimento e na relação da criança com o alimento, sem tablet, sem celular, sem TV, sem aviãozinho. Nossa, mas... Por que não pode fazer aviãozinho, Cris? Aviãozinho é um clássico. O que você está me falando, Cris? Lembra que eu te falei que a criança, ela nasce com a autorregulação energética entre a saciedade e a fome. Quando ela está manuseando aquele brinquedo que é o alimento, é uma fase muito interessante, muito lúdica para ela. Qualquer coisa distrai. Uma pessoa passa, uma pessoa fala, um grita, qualquer coisa distrai, eles perdem o foco. Lógico, o mundo inteiro para eles conhecerem. Aí você começa, olha, aviãozinho, ele vai comer, não necessariamente porque ele está com fome, porque está sendo uma aventura, é algo diferente, né? O bebezinho perde a sensibilidade. Será que eu terminei de comer, eu já me saciei, ou será que eu tô com fome? Ou eu tô achando tão legal, eu vou continuar abrindo minha boquinha, porque esse negócio de aviãozinho tá sendo muito bacana. Ele pode comer além da conta. Como nós, quando sentamos à frente de uma TV ou com o celular ao lado e você começa a se alimentar. Você nem larga o garfo, come. Aí de repente você fala, nossa, eu tô estufado, porque você passou a sua autorregulação. Você passou da saciedade. Aí você fala, eu tô estufado. Então, exatamente isso. Você estava com foco no seu alimento? Você estava prestando atenção? Você estava mastigando para que essas mensagens aconteçam? Para que o sistema digestório, o cérebro se conectem e percebam essa saciedade? É tudo isso. Então, na hora da refeição do bebezinho, é o bebê e o alimento. Já tem muita coisa ali, muito estímulo para ele. Tem cores, tem texturas, tem sabores, tem uma série de coisas que ele pode descobrir, que para nós pode ser óbvio, mas para ele não.
Mas é tudo bem a gente ficar, por exemplo, jantar, almoçar, ao mesmo momento que a criança tá ali comendo no cadeirão do lado. É ótimo, é ótimo. Tudo bem, né? A gente conversar, a família e tal. Não, lógico, mas é um outro momento, porque todos estão se alimentando e o bebezinho, ele está prestando atenção em tudo. São 3 pilares: curiosidade, imitação e fome. Primeiro ele fica curioso, o que é aquilo que está no bandejão dele? E depois ele começa a perceber o mundo à volta e ele imita. E depois ele percebe o alimento que vai saciar a fome dele. Então a imitação é de grande valor. Por isso, quando nós trabalhamos na reeducação alimentar da criança, que já passa por uma fase seletiva, nós temos que abranger todo o contexto familiar. Quais são os hábitos familiares das pessoas da casa? Elas se alimentam de forma saudável? Porque é meio hipócrita, né, Ju? A mãe vem e fala: eu gostaria que meu filho comesse mais verde. Tem verdinho no prato da mamãe? Tem verdinho no prato do papai? Não, tem nugget, tem processado, industrializado, mas o meu filho tem que comer verdinho, tem que comer alimentos originários da natureza. Não tem coerência, né? Chega uma hora que isso não bate. Inicialmente, você até consegue, que ele é bebezinho, você vai manipulando essas situações, mas ele vai percebendo o mundo à volta, ele vai imitando, ele fala: não quero isso. Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. E essa questão da saciedade, da fome, eu acho bacana que você me passou esses dias alguns sinais de que o bebê está satisfeito. E Sim. A Suzane bateu com alguns ali, porque ela é assim, clássico. Se ela come, ou ela vira a cabecinha assim, ó. Eles viram a cabecinha. Ou ela faz assim no prato, ó. De parabéns. Exato. A gente já vê, ela já começa, daí, né, que ela não quer mais, assim. E aí a gente respeita, né? Não tem problema, né? Aí que o cuidador, Ju, a mamãe, o papai, o responsável, tem que ter essa sensibilidade de perceber que o bebezinho está saciado. Para de querer colocar comida a mais que a criança precisa. Esse é o respeito, para a criança desenvolva essa autorregulação, ela saiba exatamente o que ela necessita. Isso ela vai levar para a vida toda. Por isso que esses 18 meses de introdução alimentar são muito importantes, justamente para que a criança explore o maior número de alimentos, de cores, texturas, formas e sabores diferentes. Ela seja exposta a esse mundo, né, de alimentos originários da natureza, alimentos in natura. Tanto é que a gente pede, né, para que não apresente alimentos muito processados, misturados, justamente para que ela desenvolva, tenha o registro da memória de cada alimento, de cada sabor, e ela leve isso para toda a vida. O que você faz? Cozinha no vapor, preserva os nutrientes. Cris, é sem graça. Pode ser para você, ou para mim, ou para outros, mas para ela que tem um paladar que está em formação, o alimento ele deve ser apresentado da forma mais natural possível e o menos manipulado possível, para que ela absorva e registre a memória exata daquele paladar. Referente... Isso é muito importante, Cris. É até uma coisa que eu estava no Sul, né, quando a gente começou a dar os sólidos para a Suzane, eu estava lá, e aí primeiro foram as frutinhas, né, depois foram as verduras, e aí eu não sou muito fã de chuchu. Sim. E aí a minha mãe falou: vou comprar chuchu pra Suzane. Daí primeiro eu pensei: chuchu, né? Ela já me olhou, ela falou assim: não, pode ser que tu não goste, mas ela vai gostar, né? A gente não pode restringir aí alimentos de acordo com o nosso gosto. Achar que a pessoa não gosta ou não vai gostar. Não, é tudo novo para ela. E ela ama chuchu. Você vê, olha que interessante, que legal. Por isso que eu digo, Ju, de forma alguma a gente ignora todos os ensinamentos dos nossos pais e tudo que veio até agora. Só que a ciência avança e a ciência passa por novos estudos, por novas pesquisas, e a gente continua a nossa evolução em conhecimento, em pesquisas, e oferecer o melhor para essas crianças, já que atualmente vivemos uma pandemia de obesidade infantil e de doenças crônicas não transmissíveis que até um determinado tempo atrás se via somente em pessoas mais velhas, crianças com 5, 6 anos de idade que já apresentam esses tipos de doenças. Por quê? Por consumo exagerado, na verdade, de produtos industriais
industrializados, por uma introdução alimentar inadequada. Às vezes eu ouço, mas eu passei por tudo isso e não morri, tô aqui, tudo bem. Mas por que a gente vai continuar forçando uma situação se a gente pode oferecer o melhor para o nosso filho? Para que ele não passe por seletividade, por restrição alimentar, por obesidade e, consequentemente, doenças crônicas. A expectativa da vida atual desses pequenos, infelizmente, é menor que a dos pais pela primeira vez na história. São estudos. Então, para pra pensar, porque eles já apresentam doenças crônicas de pessoas mais velhas? Como é que adultos eles vão se tornar? Então, cabe a nós, educadores, pais, mães, responsáveis, pedagogos, professores, tios, avós, todos temos que ter a consciência necessária e urgente de transformar a alimentação desses pequenos, trazê-los para a cozinha, para cozinhar. As crianças se distanciaram muito do alimento. Elas não sabem o que é uma berinjela, um tomate, um chuchu, porque os pais também se distanciaram disso. Ah, Cris, mas a gente foi para o mercado de trabalho. Tudo bem, eu concordo, mas a gente tem que aprender a se organizar, tem que trazer esse mundo do alimento natural para o nosso dia a dia. Nós arrumamos agenda para o trabalho, social, né? Agenda social, agenda para o trabalho, mas não nos organizamos para a nossa alimentação. Não, a gente come um negocinho ali. Ah, vamos lá, a gente come qualquer coisinha ali. A gente não tem um olhar carinhoso para a nossa alimentação. E até uma possibilidade, então, para a família mudar os hábitos alimentares, né? É uma grande coisa. Lógico, não é de uma hora para outra. O açúcar vicia 8 vezes mais que a cocaína. Por que dar açúcar somente a partir dos 2 anos? Isso que eu te perguntar, açúcar a partir de quanto tempo que pode? 2 anos, e assim, com parcimônia, né? Vamos pensar assim, por quê? Quanto mais você oferecer alimentos açucarados para o seu filho, mais esse tipo de açúcar, ele vai influenciar na palatabilidade dos alimentos in natura, os alimentos sensíveis. A criança ou adulto que consome alimentos hiperpalatáveis, cheios de sódio, cheios de açúcar, aciona centros de prazer, ele fica, você dá um alface para ele não acha graça, você dá um brócolis, ele não acha graça, porque ele está acostumado com alimentos muito industrializados, cheios de aditivos químicos, justamente que viciam. E muitas crianças já estão inseridas nesse mundo, né, de produtos industrializados. E então, o açúcar, evitar o máximo, mesmo após os 2 anos. Cris, já posso dar açúcar? Olha, se você quer a minha opinião, evite o máximo. Por quê? Porque quando a criança for inserida ao ambiente escolar, as festinhas das crianças, naturalmente, ali tem uma inclusão social. Ela pode comer um brigadeiro, um pedacinho de bolo, tudo bem, mas que dentro da sua casa, evite o máximo essa prática diária. Evite, para que a criança não caia nesse mundo viciante. É a mesma coisa do trigo, do leite, são alimentos potencialmente alergênicos. O trigo e o leite se propõem que se apresente um pouquinho mais tarde, a partir de 1 ano, também com reservas. Por quê? Porque são alimentos potencialmente alergênicos. Quando ele for a uma festinha com amigos, tudo bem dele comer alguma coisinha, mas na sua casa tenta ter um olhar diferenciado. Por que eu tenho que ter um doce aqui? Posso fazer um bolo adoçado com tâmaras? Pronto, posso fazer um bolo com farinhas frutas secas em geral, né? Eu acho que... Exato, pode adoçar, porque tem fibras, baixo índice glicêmico. Posso fazer um bolo com farinha de quinoa, amaranto, grão de bico, né? O trigo mesmo, ele também aciona áreas de prazer do cérebro. Ele também é viciante, é um trigo transgênico, não é mais o trigo dos nossos ancestrais, né? Principalmente do italiano, que trouxe aquela cultura de um trigo puro. O trigo, a semente do trigo, ele foi modificado para atender a demanda comercial. Então não é o trigo de antigamente, infelizmente. O leite também não é de uma vaquinha que pasta feliz. É a indústria de laticínios, o animal, você sabe toda a história, todo mundo sabe, confinado, recebe um monte de antibióticos, hormônios, isso vai tudo para uma caixinha Tetra Pak ainda, né? Cheio de conservantes. O alimento, quando ele vem da indústria, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, porque ele vem muito manipulado. Por isso, valorizar o alimento in natura, o alimento mais puro possível, que ele pode te dar o aporte nutricional adequado.
E quanto ao sal, coloca nos alimentos para cozinhar, não coloca nada? A partir de Não, quanto tempo a criança pode ingerir o sal? na verdade, se sugere que espere pelo menos até 1 ano, porque o sal, ele sobrecarrega muitos rins, né? Já tem o sódio nos alimentos da natureza, não há necessidade. Cozinha-se no vapor, preserva-se os nutrientes, pode usar um azeite, né? Que é uma gordura de boa qualidade, um óleo prensado a frio, tem um valor nutricional, mas o sal e açúcar, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, tá? O mel também, mel só a partir dos 2 anos, porque pode causar botulismo. E é um tipo de açúcar, ele polui. Mas ele é mais saudável, né, que o açúcar refinado, mas para adultos, né? Sim, mesmo assim com parcimônia, né? É um açúcar, você pode usar um pouquinho de vez em quando, tudo bem. Tudo com equilíbrio, Ju, é viável. O açúcar é assim, olha, quando ele sai da cana-de-açúcar, como melado, né, como a rapadura, como açúcar mascavo, ainda ele tem muito nutriente para te oferecer, mesmo sendo um açúcar. Agora, a partir do açúcar branco, cristal, o demerara, já passaram por processos de química, de refinamento, então não é adequado consumir. Tudo tem um equilíbrio, que não faça parte da sua prática diária, eu vou consumir todos os dias, eu vou comer isso todos os dias. Não, uma vez ou outra. E para a criança, segurar o máximo que puder. Principalmente na fase seletiva que a criança começa a entrar, sabe? Aos 18 meses, ela tem uma fase aí meio seletiva fisiológica, sabe? Ela já começa a entender o mundo, ela já começa a entender a independência dela da escolha de sim ou não. Então é um momento que você tem que apresentar, tem mais criatividade ainda. Apresentar aí, você já pode apresentar os alimentos grelhados, assados, de formas diferentes, trazer ela para a cozinha, montar uma mesinha para ela do lado, dar uma faquinha sem corte, sabe? Tipo aquelas faquinhas de patezinho, dar uma bananinha para ela cortar, levá-la a feiras livres, não só ela, qualquer criança. Olha a berinjela, olha o tomate, que cor é a berinjela, que cor é o tomate, né? Qual que é a forma, o que te lembra? Então é o mundo mágico, lúdico que você tem que inserir essa criança através desse mundo alimentar. Pode aquecer os alimentos no micro-ondas? É polêmico, Ju. Algumas correntes, alguns estudos dizem que o alimento ele passa por uma desestrutura da composição molecular. Outros estudos dizem que não, que tudo bem, a gente pode aquecer, que não tem problema algum, que não tem influência. Então, eu acho sempre o equilíbrio, Ju. Eu não acho legal a gente partir para um alimento aquecido no micro-ondas. Aquece em banho-maria, da forma mais natural possível, deixa o sistema digestório dele amadurecer, deixa ele crescer um pouquinho, né? Não desmerecendo, porque o micro-ondas eu evito o máximo, mas eu também uso, ele nos ajuda muito, mas como tem duas correntes aí que são uma contrária à outra, e são estudos, né? A gente prefere partir sempre dentro de um equilíbrio, seria o mais adequado. Que essa alimentação comece a ser interiorizada por nós, cuidadores. Nós somos os responsáveis. Como é que a gente propõe uma alimentação saudável para os nossos filhos se nós não temos essa consciência? Fica aí a dica, tá? Para nós refletirmos e pensarmos como que a gente pode transmitir o de melhor para que esse quadro de expectativa de vida desses pequenos seja longo e seja mudado, né? Que essa longevidade aconteça de uma forma saudável e feliz. Isso aí, Cris. Muito obrigada por ter participado aqui. Pessoal que não está inscrito no canal, se inscreve. E ó, lá no Instagram da Cris tem várias receitinhas fit, né, para a família toda, também bem bacana, podem conferir lá. E deixem o like aqui, compartilhem esse vídeo, né? Vamos ajudar aí os cuidadores, os papais, as mamães a guiarem os bebezinhos aí por uma alimentação muito mais saudável, né, que vai garantir uma qualidade de vida. Isso aí, Cris. Muito obrigada. Obrigada a você pela participação. Beijo, papais, mamães, cuidadores.